Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans e, bom, tô aqui iniciando uma nova sériezinha pro canal. Na realidade, eu tenho jogado um pouco desse modpack e decidi fazer essa série, tô um pouquinho viciado nele, joguei bastante. Não tem muita coisa no modpack, então por mais que eu tenha jogado bastante, eu não consegui nem sequer chegar, eu acho, no mid-game ali, porque eu tô aprendendo bastante dos mods. E essa aprendizado leva um pouquinho de tempo, mas eu tô gostando muito de jogar com mods, existem mods muito legais e que descobrir esses mods tem sido uma experiência bem legal, então eu queria compartilhar essa experiência aqui com vocês. A ideia dessa série não vai ser rushar nada, até porque eu não tenho ainda, acho que, conhecimento pra rushar, mas ir descobrindo o modpack, então acho que daí o nome da série, né, Descobrindo um ATM10, porque eu quero estudar bem os mods, entender legal, e eu acho, uma parte que eu acho bem legal desse modpack em específico é essa abinha de quests aqui, que ele te dá aqui algumas abas, então você pode definir, acho que a gente pode definir a nossa progressão, e a partir dessa progressão a gente vai determinando, por exemplo, vamos supor que a gente está falando, está na nossa progressão, está no momento que está precisando de recursos, então ele tem uma aba aqui inteira só a respeito de recursos e ele te dá uma linha de missão, né, muito bem definida para o que você quer. Então, por exemplo, o modzinho das abelhas, que eu cheguei até a mexer um pouco com eles, então ele te dá aqui, te dá uma descriçãozinha, isso aqui eu achei, cara, bem legal, como se fosse uma pequena documentação do modpack, e também ele te dá a main questline, que a gente tem aqui separado em 4 capítulos, que eu quero pelo menos chegar até o terceiro aqui, que eu acho que o quarto, pelo que me falaram, é um pouco mais, mais hardcore. Mas tem toda aqui a questline do começo, desde o princípio, até a gente chegar nos boss, que são os bosses, não sei qual é o plural de boss no português, que são já do Vanilla, que a gente já conhece ali, né? E aí a gente começa a entrar na parte do All the Mods. Então acho que a gente tem aqui uma questline para seguir, mas a gente vai fazer uma progressão um pouco mais personalizada. Então Build Tips, por exemplo, ele te dá várias dicas de construção, tem várias coisas aqui. Então, mano, um modpack eu tenho gostado bastante. Beleza, já falei bastante, muita enrolação nesse começo desse vídeo aqui, mas eu vou dar uma exploradinha, ver o que eu acho. Acho que o ideal aqui é essa exploradinha, e eu tenho mais ou menos uma ideia para esse começo. A gente quer conseguir alguns recursos, e eu vou começar, acho que, bom, eu comecei uma série que eu não consegui concluir por conta do momento em que eu tava, precisei focar em outras coisas aqui, não consegui concluir aquela série, mas se você assistir pelo menos o primeiro episódio, você vê que eu adoro trabalhar com Villager, e esse modpack aqui tem um mod muito legal pra gente trabalhar com os Villagers, que é o Easy Villager. Então ele tem poucos blocos, mas esses poucos blocos aqui que ele tem já são bem úteis, e a gente vai utilizar bastante deles nesse início de jornada. Então acho que achar uma vila é um ótimo começo pra gente, mas claro, eu vou explorar pra conseguir coletar o máximo de recursos que eu conseguir. Bom, e uma última coisa aqui para vocês, na realidade, antes da gente começar de fato o vídeo, eu vou tentar gravar todos os vídeos, as gravações, eu vou fazer em live. Eu vi que é uma prática comum, o pessoal que joga modpack, eu gostei bastante, porque aí eu consigo interagir, eu acho que interagir é uma boa. Por enquanto eu não tenho muitas pessoas que acompanham aqui comigo, mas conforme for entrando, as pessoas quiserem saber, a gente vai conversando. Então as lives eu vou fazer, a princípio aqui no YouTube mesmo, nesse canal. Então já se inscreve aí, ativa esse sininho e você vai receber as notificações sempre que eu estiver fazendo live. E agora sim, pessoal, deixa eu ir lá dar essa pequena explorada. Eu volto qualquer coisa interessante que eu ir encontrando. Tava aqui explorando, e eu achei esse cara aqui, que é uma Waystone. Ela é bem importante para a gente conseguir se locomover, porque a gente consegue se teletransportar para ela. Então aproveitei aqui para pegar, e eu também estou indo em direção aqui a uma vila. Na realidade eu acho que eu já encontrei aqui. Eu vou dormir aqui e mostrar para vocês como que eu fiz parte dessa vila. Na realidade é bem fácil encontrar vilas aqui no modpack. O modpack acrescenta bastante dessas construções aqui. E beleza, já é dia aqui. E, bom, e por que a vila é legal? Primeiramente, como eu falei pra vocês, a gente consegue lidar bem com os villagers usando o mod do Easy Villager, mas a gente também tem bastante loots aqui, né? Então a gente consegue encontrar bastante coisas no começo, só explorando os chests, né? E um deles aqui eu já encontrei, são as relíquias desse mod. O nome do mod aparece ali embaixo em azul, Artifacts, no caso desse aqui. E você consegue, por exemplo, digitar o nome do mod escrevendo arroba aqui. A gente vê que ele tem várias dessas relíquias, né? E essas relíquias, elas dão alguns atributos únicos pra gente. Alguns atributos que vai facilitar a gente aí nesse início de jornada. E uma mecânica do mod Easy Villager, a gente consegue pegar os Villagers. A parte muito difícil do Vanilla é lidar com Villager. Facilitou agora com os barquinhos lá, beleza? Mas ainda é muito complicado, e aqui a gente consegue simplesmente apertando Shift, botão direito, pegar um Villager na mão, e a
gente consegue pegar vários deles. Parece meio zoado, mas facilita bastante. E acredite, se você não está acostumado a jogar com modpacks ou com mods muito grande, o Vanilla é algo muito pequeno na progressão que a gente pode ter dentro desse mod aqui. Então, por exemplo, a quantidade de recursos que a gente tem que ter para a gente ter uma boa progressão é gigantesca. Então, por mais que pareça, caralho, que é roubado fazer isso aqui, mas é algo que vai ficar como uma parte muito pequena da nossa jornada aqui no modpack. Então eu me assustava bastante quando não tinha costume de jogar com modpack e acontecia muito isso. Caraca, mas isso é muito roubado. Só que aí você chega em um ponto do game que aquilo que parecia roubado, na realidade é muito pouco, sabe? Então é isso que eu achei legal, a quantidade de coisas que a gente tem pra fazer jogando em modpacks. Bom, pessoal, voltei aqui porque, bom, meu inventário tá lotando. E eu tava na esperança de achar uma mochila ou couro pra gente ter uma backpack. A gente consegue construir backpacks aqui, né? Craftar backpacks. Mas como eu não encontrei, o que eu vou fazer é o seguinte. É pouco, né? Mas já vai ajudar um pouco a gente a ter um pouquinho mais de espaço. Essa Craft Table Slot, a gente consegue equipar ela nesse modzinho aqui. Ó, a gente tem vários slots. E a gente consegue equipar ela aqui. E a gente vindo aqui em controle, a gente pode digitar aqui, ó. Deixa eu digitar Craft Table on Stick. A gente consegue definir aqui uma... Deixa eu ver, tava como V. Uma tecla de atalho, né? O padrão dela é V. E aí a gente consegue colocar algumas coisas ali, a gente ganha alguns slots, porque ela deixa salvo, né? Então é uma espécie de baúzinho. Vou continuar aqui minha saga, tentar achar essa backpack e algumas outras coisas pra gente continuar na nossa jornada. Bom, pessoal, voltando aqui mais uma vez, achei um item bem interessante pra falar pra vocês, que é esse Infinity Ram. Esse carinha aqui, ele basicamente, como o próprio nome já diz, é um alimento infinito, né? É um bifão infinito. Então, parece que ele não tem nada ali, né? Mas eu queria deixar pra falar um pouco dos artefatos e das relíquias mais na frente, mas ele já muda ali, né, do mod, ele não é desse artifacts aqui. Relics, né? Então, que são relíquias também que a gente consegue equipar, meio parecido com artifacts. E aí, eu já vou mostrar, por exemplo, o exemplo desse Infinity Rain aqui. Se a gente passa com Shift ali em cima, como ele pede, ele abre essa interfacezinha aqui pra gente, ele dá ali uma descrição, né? Basicamente ela regenera a sua fome, né? Ela é uma comida. E aqui tem algumas abas, né? Que a gente pode ver algumas coisas. Quando a gente clica aqui nesse habilidades, a gente vê que tem uma lupinha. Essa lupinha aqui é basicamente para a gente interligar, a gente resolver esse pequeno puzzle. E a gente começa a gente descobre qual é a habilidade que aquele item vai dar pra gente. No caso desse aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo gerar. E tá lá, a cada 24 segundos... A cada 20 e poucos segundos ela vai se auto-regenerando e quando a gente come ela, a gente basicamente enche nossa barrinha de fome ali. E também tem uma saturação, a gente consegue ir melhorando ele conforme a gente vai subindo de nível. No caso, esse nosso aqui é o pior, né? A gente tem o nível daquela relíquia e a gente também tem os níveis de habilidades. E a gente tem outras habilidades que a gente vai conquistando conforme a gente vai upando aquela relíquia, né? A gente upa ela com XP, então a gente tem nós não tem muito XP, não dá pra upar ela muito bem. E ela é a piorzinha. Cada pontinho desse aqui aumenta a qualidade daquele item, né? Vai diminuir ou aumentar esses atributos aqui. Então aqui não vou conseguir mostrar pra vocês, mas ó, ela vai se regenerando aos pouquinhos. E ele melhora esse time conforme a gente vai upando essa relíquia. Então a gente não tem mais, teoricamente, problemas com comida. Depois que a gente tiver XP, a gente upa mais esse bifão aqui. E eu falo bifão porque olha o tamanho do bicho. Gigantesco. Mas é isso aí. Vou continuar aqui na minha jornadinha. E bom, pessoal, achei aqui, na realidade, na vila mesmo. Usando o mapa aqui, a gente consegue ver, ó, os monstros. Inclusive tem um creeper aqui. E eu encontrei essas vaquinhas que a gente vai ter que, infelizmente... Na esperança de conseguir couro, a gente conseguiu só 2, não deu muita sorte, porque eu acho que precisa de 4. Porque o que eu quero fazer é a backpack, né? E ela precisa de 4 couro, né? Então, vou continuar aqui na busca, mas é isso aí. Tava aqui atrás das nossas vacas, na realidade já consegui aqui, eu acho. Consegui os 4 couro. E a gente encontrou essa árvore aqui, que é a Marion Log. Essa árvore é muito importante para o mod Integrate Dynamics. Então, pegue ela e pegue também a semente dela, né? Deixa eu me livrar de algumas coisas aqui. Vou pegar a semente, que é importante, que a gente consegue todos os itens depois. E eu já vou também equipar alguns desses, pra gente liberar slot, eu já vou equipar alguns desses itens aqui. Que aí a gente libera slot, depois eu vejo as habilidades dela. E agora, pra gente conseguir nossa backpack, preciso de linhas. Vou atrás disso aí também.
Bom, pessoal, andei um pouco aqui e estava atrás de um lugar já pra gente começar a pensar em se estabelecer. E a real é que eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. A gente já explorou um pouco dessa área. A vila mesmo que a gente tava era essa aqui. Eu andei um pouco aqui. Encontrei esse grande continente aqui, essa pequena ilha, que não é tão pequena assim. E ela tem bastante área plana, enfim, que eu acho que dá pra gente fazer parte da nossa base. Se a gente encontrar um lugar mais bonitinho, a gente se muda, não tem problema. Porque eu vou utilizar esse itemzinho aqui, esse barquinho, pra gente ficar no comecinho dessa série, né? Pra gente ter um lugarzinho. Eu encontrei esse cara aqui lá na vila e a gente consegue utilizar ele. Tem um modo aqui. Bom, eu acho que é esse modo, esse estilo aqui, Cavern. A gente seleciona ele, coloca, dá um place aqui. Deixa eu ver. E ele basicamente vai dar um barcão pra gente. Eu consigo... Vamos ver assim que a gente tem uma visão melhor. E aí, selecionando aqui, todos os blocos na área. Beleza. Foi. Então, beleza, ele deu esse barcão aqui pra gente. E aqui dentro ele já dá alguns recursos, né? Mas então, ele já dá aqui, né, alguns lugares pra gente fazer uma pequena plantação. Mas o mais legal mesmo... tá nosso quarto aqui, então a gente pode já definir o spawn aqui por enquanto. Mas o mais legal é que ele te dá algumas fornalhas já prontinhas aqui, com inclusive carvão, com algumas coisinhas, né? Alguns itens já dentro do baú. Então a gente já tem aqui um pack de ferro também, o que é bem legal nesse começo. Já vem aqui pra gente também esse cutter aqui. E pra gente se estabilizar nesse começo, estabelecer, acho que é um bom início, né? Então... Beleza, já temos essa primeira parte, eu vou definir aqui também. Outra coisa bem legal do modpack, parece roubado, esse eu acho que é realmente roubado, a gente consegue dar um /set home aqui. Então com esse /set home a gente pode andar o quanto a gente quiser, e se a gente dar um /home, a gente volta para esse lugar. Ele é uma waystone mais ou menos, porque a gente consegue voltar, a gente consegue viajar, mas só tem acho que a gente só tem esse ponto, né, para viajar. A gente não consegue sair definindo várias set homes. Então eu coloquei lá o home, e aqui tá a nossa waystone também, que eu tinha falado pra vocês mais cedo. E a gente é parecido com ela, com aquilo ali, a gente consegue se teletransportar pra essa pedra aqui. Eu vou dar o nome aqui pra Starter Base, que aqui eu não sei se a gente vai continuar aqui. E aí sempre a gente consegue distribuir outras waypoints por aí, inclusive a gente consegue craftar elas. Eu tô falando waypoint esse tempo todo, mas o nome do bloco é waystone, tá? Então a gente consegue craftar ela aqui com obsidian, warpstone e algumas pedras, inclusive esse mod aqui que a gente está usando para fazer isso, a gente vai ser nosso grande aliado aqui, que é o Jay, ele dá várias informações, não só de crafting, mas de várias outras coisas. E a Warpstone, por sua vez, a gente precisa desses recursos, todos vanilla, então não é complicado de fazer. Mas conforme a gente consegue encontrar também dessas waystones pelo mapa, né? Então, a gente está explorando mesmo, a gente encontrou essa aqui, nas vilas geralmente tem, então a gente consegue ir colecionando delas por aí. Então a gente consegue colocar... Essa sim a gente consegue colocar várias. Sempre que a gente tiver uma dessa aqui vai ter uma lista com todas as nossas waystones. A gente consegue se teleportar de uma para outra. Bom, já tô com o inventário cheio aqui, então eu vou me livrar um pouco desses itens, guardando eles aqui nesses baús. Já te dá aqui em cima, eu nem tinha visto, mas bem legal. Ele já te dá alguns barris, a gente consegue utilizar. Depois a gente pode transformar eles nos barris, acho que é do Sophisticated. Esses barris aqui, eles são bem legais. Quando a gente entrar no Sophisticated, eu falo um pouco mais deles. Mas vamos por enquanto só... Bom, essas armaduras de couro aqui eu trouxe porque a gente consegue, a partir delas, pegar o couro de volta, né? Inclusive, o J que eu falei pra vocês, a gente consegue, apertando R, ver como fazer, e apertando U, como utilizar. Então, no que a gente pode utilizar e como a gente constrói elas, né? Então a gente vê que nesse itemzinho, que é um cutboard, que é um item muito roubado que a gente vai fabricar ele mais tarde, ele consegue meio que te dar a matéria-prima de alguns blocos, inclusive do nosso peitoral de couro aqui. A gente usando lá, a gente consegue receber o couro de volta, né? Então isso é bem legal pra gente reverter as receitas. E beleza, a gente já tem aqui um pack de ferro que a gente conseguiu nessa nossa supply point, e eu acho que a gente consegue agora avançar um pouco no Easy Villager. Como eu falei, a gente vai utilizar esse ferro. Uma das formas da gente utilizar o Villager é para conseguir mais ferros, né? Então a gente vai investir esse ferro para a gente ter mais ferro de retorno. E a gente vai utilizar, né, aqui o Easy Villager. Eu acho que não tem uma doczinha dele aqui nos nossos livros de quest, que é o que eu geralmente vou utilizar. A gente já fala mais das quests, mas a gente consegue aqui ter uma ideia do que ele faz só utilizando o J, né? Então a gente vê que tem um Villager que você consegue capturar na mão, como a gente já fez, mas ele tem esse item aqui, a Iron Farm. Então ele te dá com essa receita aqui, precisando aqui de um balde de lava, a gente consegue ter uma farm de Iron
tranquilamente. Ele também te dá um farmer, a gente consegue plantar, fazer plantações aqui dentro, colocando o villager. Tem o trader também, pra gente fazer as trocas. Tem o incubator e tem o breeder, né? O breeder é pra gente procriar os nossos villager. O incubator é quando eles vêm filhotes pra gente, né? Quando ele sai do breeder como um filhote pra gente transformar eles em adultos, né? Pra gente incubar eles. Bom, dito isso, deixa eu dormir aqui. Vamos trabalhar um pouco com esse mod, aproveitar o iron que a gente tem. Deixa eu dar uma olhada aqui já no próprio mapa. Já encontrei aqui no mapa, nessa direção aqui, é bem distante na realidade, mas a gente tem ali a lava, a gente consegue voltar com barra home. O ideal seria a gente ter um pouco mais de espaço para essa lava, né? Então acho que o mecanismo ali, vamos ver como é que é a receita. Ele tem aqui o Fluid Tank, que é bem simples, acho que a gente já consegue fazer. E a gente também consegue, depois, se não tiver, não tem problema, a gente consegue trocar com os villagers para pegar mais redstone. Tá, os redstone estão aqui. E aí o craft, que a gente estava conversando agora há pouco, vou usar aqui meu stick on table, é o craft do Basic Fluid Tank. Quando você tá no inventário que tem uma crafting, né, que tem ele sempre fala do que é aquele perfil, né? É um perfil de crafting. Então a gente usa em todos esses tipos de crafting table, incluindo aqui no nosso crafting table on stick, que é o que a gente tá no momento. Então eu consigo colocar os itens diretamente e criar um tanquezinho de fluidos pra gente. A gente vê ali que ele tem 32 MB. Esse MB, para cada 1000 MB, a gente tem um balde. Então a gente tem aqui 32 baldes que a gente consegue colocar nesse único Fluid Tank, né? Eu vou lá pegar essa lava rapidinho e eu já volto pra gente lidar aí com o Easy Villager. Só tava aqui, eu já achei uma outra Mary Log no caminho da gente tá indo pegar lava, né? Mas olha só que legal, tem uns conglomerados dessas pequenas ilhazinhas. Cara, achei legal, hein? Talvez a gente achou o lugar pra nossa base definitiva. Eu vou marcar no mapa aqui, são essas, olha, são alguns conglomerados de ilhas, inclusive tem umas bem grandes. Eu vou criar aqui um waypoint, Islands. Criando a waypoint aqui, a gente consegue depois voltar, tá vendo que ela criou lá uma... Eu vim muito despreparado. Eu deixei o meu Infinity RAM lá na base. Beleza, vamos pra me mostrar uma mecânica pra vocês, tá? Tem um outro comandinho aqui, quando a gente dá o barra home, a gente volta pra nossa base, né, que eu já mostrei. Vou pegar aqui o que eu esqueci rapidão. Então, ó, pegar aqui o bifão. Vou comer, né? Ele vai recuperar ali, ó. Ele se transformou no stick e ele vai se recuperando de novo, né? Ó, já tem ali o outro pedação dele. E o outro comando que eu queria mostrar pra vocês é o barra back. Então, a gente consegue... Quando a gente deu o barra home, a gente usa o barra back e a gente volta exatamente pro último lugar que a gente estava. Que também é bem roubado. Então, se a gente precisar voltar na base, a gente pode ficar sempre utilizando esses caras aí. E aí, como eu falei, a gente tem aqui, ó, segurando o Shift, a gente, com a bolinha do mouse ali, com o scroll do mouse, a gente consegue mudar o modo Bucket On, Bucket... Com o Bucket Off, a gente clicando com o botão direito, a gente coloca no chão, né? E com o Bucket On, se a gente clicar ele não faz nada, porque ele tá tentando colocar, ele vira um balde. Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue ir pegando a lava. E aí, como eu falei, a gente tem aqui 14 baldes de lava, a gente consegue colocar 32. Beleza, peguei aqui os 32 baldes de lava, eu vou voltar agora lá pra base, o nosso bom e velho e roubado barra home. Agora a gente consegue achar um cantinho aqui pra esse cara, consegue colocar ele. Vamos criar um baldezinho. Pega o balde e agora a gente consegue criar aqui o nossa Iron Farm. Que a gente faz dessa forma aqui. Ah, faltou vidro. Beleza, peguei aqui alguns packs, né? De pá, aqui já está mais do que ótimo. Beleza, eu tô aqui com 16 Glass Pane, que é o que eu preciso para nossa receita. Então, eu já vou fazer alguns, na realidade. Então, vamos lá. Ele não gasta, então a gente consegue, ó, ficar pegando aqui, né? Então, tá lá. Fiz 3 aqui Iron Farms. Vamos fazer alguns Hoppers aqui também. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui um dos Drawers do Functional Storage, que é esse aqui, que é o 1x2. Que aí ele, bom, como é uma farm de ferro, né? Ele simula uma farm de ferro, vai dar rosas e ferro pra gente. Um que tem 2 espaços, os drawers aqui, por exemplo, esse aqui 1 por 1, ele só armazena um tipo de item, só que a gente consegue dar upgrades nele, ele armazena muitos itens, e tem pra tudo, pra fluidos, e a gente vai explorar também bastante do Functional Storage, mas bem pontualmente aqui, a gente vai fazer um desse aqui, a gente só vai precisar de um. E por enquanto eu não vou com muito critério aqui fazer essas coisas no início, porque como eu falei, a gente possivelmente vai se mudar muito em breve. Mas aqui é só pra gente ter, ou não sei, vamos ver, né? Tá meio incerto ainda isso, eu só quero começar a ter alguns recursos. Então eu vou colocar aqui o nosso drawer e vou ligar nele todos os nossos hopper. Aqui em cima a gente vai colocar as nossas farmzinhas de iron. E aí, pessoal, a gente só clica aqui, ó, e a gente colocou os villagers lá dentro. E conforme eles forem dropando aqui, eles vão
jogar, né, esse item aqui vai ser o Output Itens, a gente consegue pegar aqui na parte de baixo com os Hopper e já colocar os nossos ferros aqui. Eu vou começar, a gente tem uma função muito legal também, a gente pode apertar aqui até F3G, a gente está dentro desse chunk aqui, e a gente tem uma funcionalidade muito legal, que a gente consegue dar um chunk loader usando o mapa, né? Então a gente consegue deixar esse chunker sempre carregado. Pra gente fazer isso, a gente vem aqui, ó, nessa parte de climbar. Então, primeiro tem que climbar. Esse climbar aqui, basicamente, o que ele vai fazer é que se o villager explodir aqui, não quebre os itens, ou esse tipo de coisa, né? A gente não fique seguro, esse nosso chunk é um pouco roubado, eu sei. E aí, com o botão direito, a gente tira, né? Aqui, e com Shift clique a gente dá o Force Loaded. Aqui embaixo a gente tem informação que a gente pode climbar 500 chunk e a gente pode dar um Force Load em 25 chunkers, né? Então a gente já tem um de 25, ou seja, a gente tem que usar, é roubado, mas a gente tem que usar com uma certa cautela ali pra gente não gastar tudo. Dessa forma aqui, com o tempo, a gente vai começar a ter ferro, né? Não é tão rápido assim como vocês podem ver. Agora, né, como a gente já usou os nossos villagers aqui, a gente meio que já gastou eles, a gente precisa agora de, ainda no Easy Villager, ter Villagers infinitos, fazer nossa farm de Villager. Então eu vou pegar mais alguns Villagers pra gente fazer a nossa parte, o nosso Breeder de Villagers, né? Porque daí a gente vai, sempre que precisar utilizar o Easy Villager, a gente vai usar bastante, principalmente os Traders, que tem a funcionalidade que é muito roubada também com os Traders ali. Vai precisar de bastante Villagers pra isso. Então vamos fazer esse Breeder. Pessoal, eu tava aqui pegando alguns Villagers, já explicar um pouco do meu plano pra vocês, mas eu topei aqui algumas Sourceberry, que é do Ars Novel. Esse mod é um mod muito bom. Ele é um mod mágico e a gente vai usar com certeza bastante dele. Beleza. Então vou voltar lá na base. E agora a gente vai fazer o nosso Breeder, né? Mas antes do Breeder, a gente tem que entender como que o Breeder funciona. Se a gente clicar aqui nele, a gente apertar U, a gente tem essa abinha que é exatamente do Breeder. E ele te fala o que ele precisa para que o Villager procrie, né? E aí a gente precisa colocar no inventário do Breeder ou 6 potatoes, 6 batatas, cenouras, beterraba ou 6 pães, né? Então a gente tem que ter um desses aqui. Então por isso que eu peguei no meio do caminho algumas batatas, né? Aqui, eu tenho que mudar essa tecla de atalho que eu me confundo direto. A gente vai fazer um setupzinho pra gente breedar alguns villager. Olha só, pessoal, chegamos aqui, ó, já tá rolando. A gente já tem aqui alguns irons. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá me incomodando, esse modzinho aqui. Ele tem uma funcionalidade bem legal que a gente consegue pegar sons de criaturas, enfim, sons específicos. Se a gente colocar villager aqui, ele vai trazer várias, né, entidade villager, celebrando, ambiente mine. Então a gente consegue dar um play, um stop aqui. A gente consegue aumentar ou diminuir o volume deles aqui. Então, né, ó, acho que esse ambiente aqui é esse, ó, que eles ficam fazendo. Vou colocar bem baixinho aqui no 1. E o zombie também. Entidade, zumbi, ambiente Minecraft, então a gente coloca aqui também bem baixinho. E beleza, amanheceu o dia aqui, trouxe uma caminha, a gente vai trabalhar bastante aqui, lá por enquanto, acho que por algumas farmzinhas que a gente vai fazer vai ficar nessa área aqui. E vamos trabalhar agora com o Breeder. Como eu falei pra vocês, a gente precisa das batatas, né? Então acho que a gente começa a fazer aqui o /home aqui rapidinho pra gente pegar alguns itens. E ó, pessoal, tava aqui pegando os recursos pra gente fazer o nosso farmer. Já fiz aqui o primeiro. Vou colocar aqui nessa parte de trás pra ele ir trabalhando. Vou colocar os farmers em cima, porque a gente tem um processinho, né, pra fazer até chegar nos nossos villager. Então, aqui a gente consegue agora colocar. A gente pode colocar qualquer um, ele já se transforma lá em um farmer. Com o botão direito lá, batata, ele vai começar a plantar essa batata, né? Então vamos fazer o mesmo aqui, acho que eu vou fazer mais 2. Bom, pessoal, não tá muito prático ficar indo e vindo ali, então já vou começar a concentrar minhas coisas aqui mesmo na ilha, né? Eu vou colocar aqui, eu acho que minha conta vai dar certo. Vamos colocar mais um de cada e colocar batata. Ó, esse aqui que a gente colocou já tá fazendo batata, né? Então, beleza. E bom, fiz aqui os itens que a gente precisa. O que a gente consegue olhar aqui, que no Output Items a gente tá tendo as batatas que eles estão fazendo. Então a gente vai pegar... Vamos testar a princípio se o farmer já pega as batatas. Não, eles não pegam. Então precisa que algum item puxe do inventário, né? Então, sem problema. Então, no final, o que a gente vai querer é trazer eles para esses incubators aqui. E a gente vai querer também trazer os villagers pra cá. Então a gente coloca dessa forma. Tá vindo aqui as batatas. O último aqui também. Aqui a gente vai ter um problema, que é ele jogar batata pra cá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui. A gente joga aqui. Aí vai ficar 2 pra esse, não tem problema. Cara, agora eu vi que eu acho que fiz as contas erradas aqui de altura, hein? Vamos resolver isso aqui.
Tá, então começa aqui, mas já começa por baixo, né? Então tá aqui os 2 breeders. Já tá com as batatas, a gente precisa colocar 2 villagers lá. Deixa eu já colocar nesse outro aqui, rapaz, vamos lá. Ó, eles já estão fazendo aqui, acho que eles vão... Ó, fizeram o primeiro, né? Aqui é o farmer funcionando, né? A gente precisa ter 2 aqui. Caramba, eu não acabei de dar muffin nesse... Tá, vamos continuar aqui o que a gente tava fazendo, né? Eu trouxe um barrel que eu vou colocar. E aí, bom, eu acho que eu consigo já fazer o barrel do Sophisticated. Que daí a gente consegue fazer ele ser um hopper, né? Ele puxar os itens sem a gente precisar de um hopper. Mas antes vamos terminar aqui nossa farm, né? Ele precisa agora jogar batata pra essa galera. Ficou faltando a gente pega aqui um pouquinho de ferro e eu já consigo fazer mais um barril. E aí eu consigo fazer mais um hopper. Vou colocar... Tá lá, dessa forma aqui, já tá enviando as batatas de volta. A gente vai precisar de 2 villagers, eu vou só esperar 2 villagers crescer. E agora eu vou fazer esse barrel aqui do Sophisticated para mostrar para vocês como que ele funciona. Bom, mudança de plano aqui, pessoal. Eu vi que eu não tenho recurso, preciso de algumas redstone para a gente conseguir fazer esse upgrade aqui de hopper. Que é o upgrade que eu precisava do Sophisticated. Mas como eu não tenho essas redstone aqui, não vai dar certo. Então o que eu vou fazer é usar o bom e velho hopper mesmo, né? Então, vamos pegar alguns aqui. Daí é só a gente colocar aqui e ele vai começar a jogar os villagers ali pra gente. Depois a gente consegue fazer o bom do Sophisticated, que a gente consegue ir fazendo o upgrade, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um barrilzinho aqui de um barril comum do Sophisticated, a gente consegue fazer o upgrade dele usando alguns minérios. Então, por exemplo, a gente tem um copper aqui, ele já vai te dar mais slots. E a gente consegue ir fazendo vários slots, né? Aumentando os slots dele de acordo com o tier. E cada tier dá mais slots, obviamente. E a gente ainda consegue fazer o upgrade de stack, pra ele juntar vários. Tá bem roubado pra gente, esse tipo de coisinha. Mas nesse começo aqui, esse aqui já tá mais do que suficiente. Então já vou colocar esse outro villager aqui. E ele vai terminar, quando ele terminar aqui, é um baby villager. A gente consegue ver ali em cima. Quando ele ficar adulto, daí ele vai sair como output. Já tem um buffer de mais um aqui esperando na fila. Mas eu tô achando muito lento esse processo. Não tem problema, né? Por enquanto, como eu falei, o próprio ferro aqui também é bastante lento e a gente já tem mais de 100. Então, beleza, a gente já tem um pequeno setup aqui do Easy Villager. Espero que tenham entendido. Vamos só recapitular um pouco. A gente teve que fazer alguns farmers com batatas, porque a gente precisa, no Breeder, que é o que a gente consegue criar novos Villager, a gente precisa ter algumas condições dentro dela. É o inventário dessa galera aqui, que é uma quantidade de comida, para elas conseguir breedar, né? Procriar e fazer um Villager. E eles vêm como Baby Villager, e a gente precisa criar, fazer esses Villager adultos, né? Então a gente utiliza o Incubator para fazer isso e a gente vai estar jogando no final do processo, dentro desse barril aqui, o nosso Villager adulto. Assim a gente vai conseguir fazer os traders, que é onde eu quero chegar com isso aqui, que é pra gente conseguir recursos a partir de troca. E para isso a gente vai precisar também de bastante esmeralda. Então a gente consegue trocar alguns recursos, fazer algumas farms simples com alguns recursos, para a gente trocar em esmeralda. Assim a gente vai ter também uma forma de conseguir a esmeralda, para a gente conseguir, a partir dessa esmeralda, outros recursos. Então esse é o nosso próximo passo. Eu vou deixar aqui um tempinho o Breeder farmando, né? Fazendo alguns villagers para a gente conseguir uma boa quantidade de villager. E aí a gente vai se preocupar, enquanto isso, com alguma forma da gente conseguir esmeralda. Só, enquanto já temos aqui um villager adulto, o processo ele é um pouquinho lento, como eu falei para vocês. Mas enquanto tá rolando aqui, eu vou fazer algumas coisinhas. Primeiro dela, eu vou fazer nossa backpack, pensando se eu vou minerar ou não. Pelo menos para pegar um pouco de redstone. Mas eu acho que com o que a gente tem aqui, a gente consegue pegar redstone com próprios villagers, então talvez eu não vá. Mas vamos começar fazendo a nossa backpack. Eu consegui esse drop aqui da aranha, colocando aqui ele já dá 6 linhas pra gente, que é mais que o suficiente pra gente fazer a nossa backpack. Vou voltar aqui na casa rapidão, porque a gente guardou o nosso couro, que tá aqui. Com isso a gente consegue fazer a backpack aqui, né? Então a gente precisa de um baú também. Beleza, tá aqui o baú. E agora a gente tem uma backpack. Essa backpack, se a gente abrir ela não é tão grande assim, mas ela também é do Sophisticated. O Sophisticated serve para todos os storages dele, né? Para todos os recipientes, inventários dele. A gente consegue dar o upgrade. E aí então, como a gente tem uma farmzinha de ferro funcional, a gente já vai dar o nosso primeiro upgrade aqui de iron. Deixa eu ver, eu acho que é só isso aqui. E a gente agora tem uma backpack no tier de Iron. E ela já te dá mais slots, né? Então a gente já consegue andar mais ou menos com um baú. Acho que isso aqui é um baú duplo. A gente já consegue andar com um baú duplo. E a gente consegue equipar ela também aqui nas nossas costas, né? Assim a gente já consegue, apertando um B, que acho que... Vamos ver qual que é. Tem que achar o keybind, né? O atalho para ela. Deixa eu dar aqui backpack. Então, ó, o botão 5 no meu caso, já tinha definido aqui, que é o botão do mouse. Vocês colocam ali, a gente consegue abrir. E agora sim a gente tem bastante espaço aqui
pra gente andar com as nossas coisas, né? Eu vou ver o que que eu vou andar ou não, por enquanto eu vou, vou jogar tudo aqui dentro. Na realidade eu vou me organizar um pouco, porque eu tô com outro plano aqui. E bom, eu tô pensando aqui numa forma da gente conseguir, mas já pensando um pouco no futuro, né? A gente vai precisar, como eu falei pra vocês, de esmeralda. E eu acho que tem uma forma da gente conseguir, com o Villager, trocar o papel. Então a gente tendo uma farmzinha de cana-de-açúcar, a gente já consegue ter bastante esmeralda. E tem uma forma bem fácil com um mod chamado a Sned, é desse mod Utilitarian. Deixa eu colocar dele aqui, ó. Ele já dá pra gente algumas itens que parecem o do Vanilla, por exemplo, Drit, enfim, algumas coisinhas aqui. E esses itens específicos, eles têm uma propriedade bem interessante. Deixa eu fazer uns aqui pra gente ver, que é basicamente colocando terra aqui. Então eu fiz 6 aqui, vamos lá pra mostrar pra vocês. Só que eu sei que eu vou precisar também, a gente vai precisar de uma alavanca. Então já deixa eu fazer uma alavanquinha aqui, só pra demonstração. Beleza? Tô com a alavanca aqui na mão. Bom, aperta no F3G, a gente consegue ver esse chunk aqui que a gente deu load. E eu vou colocar bem aqui na... Vou fazer isso bem na bordinha do chunk, já para aproveitar esse load que a gente fez. Então eu vou colocar as areias aqui, que a gente fez. Cara, parece areia normal, não parece nada diferente. Mas ela tem uma propriedade que a gente já... Que era uma dúvida muito grande que as pessoas tinham antigamente, se os itens na areia crescem, no caso a cana-de-açúcar, cresce mais rápido do que na terra. E esse cara faz exatamente isso. Os itens que a gente colocar ali para crescer, que é o cana-de-açúcar, cacto, eles vão crescer mais rápido nessa Sned. Então eu vou colocar aqui uma água corrente, vou colocar a cana-de-açúcar e olha só a velocidade que já cresce. Então eu vou colocar uma aqui do lado, sem a Sned, para vocês verem a diferença, né? Então já é meio que insta. Então isso aqui já dá pra gente uma forma rápida da gente pegar cana-de-açúcar. Mas não é só isso. Se a gente colocar um pulso de redstone, a cada pulso que a gente coloca, ela cresce um. E ela passa os 3 níveis. Então se a gente ficar apertando aqui, ela vai crescer bastante. Então a gente tem um item até, que é o Redstone Clock, que ele faz exatamente isso. De tempos em tempos ele fica lançando um clock de redstone. A gente não consegue fazer ainda, mas depois é só a gente colocar embaixo dessa Sned aqui, vários desses clocks aí, né? Um embaixo de cada um a gente vai ter sempre cana-de-açúcar. E com a cana-de-açúcar a gente consegue fazer o papel que a gente vai conseguir vender lá para o nosso trader daqui a pouco em troca de esmeralda. A gente vai conseguir futuramente uma forma de coletar essas canas-de-açúcar aqui automaticamente. Por enquanto a gente não tem recurso. Deixa eu só olhar aqui. Então, por exemplo, a gente tem o Modular Routers, que é uma forma que a gente consegue, um mod que a gente conseguiria fazer isso. Modular Routers. Deixa eu ver o que precisa para fazer ele. É basicamente ferro. E aqui, Gold e Redstone, que a gente não tem. Dá para fazer pelo Just Dire também. Tem um Item Collector, mas enfim, a gente não tem recurso para isso agora, então a gente vai ficar vindo aqui manualmente e quando a gente estiver precisando muito, eu vou ter algumas alavancas, vou colocar em todos eles, a gente fica aqui apertando, enfim, farmando manualmente, né? Infelizmente, por enquanto vai ser assim, mas já vai ser mais do que suficiente. E beleza, pessoal, pra gente dar continuidade aqui com esse Villager, vamos ver como que funciona o Trader agora, né? A gente tem aqui como fazer, ele precisa de Redstone, então acho que é importante, a gente já tá começando a usar bastante Redstone, é importante a gente já ter algum Villager aqui que drop Redstone pra gente. E bom, já estou aqui com 2 Traders, foi o que deu pra fazer com a Redstone que eu tinha, então vamos lá. Primeiro a gente tem que ter uma forma de conseguir esmeralda e uma forma de conseguir a redstone, que é o que a gente está mais precisando agora. Por enquanto, vamos apertar F3G, né? A gente sabe que aqui é nosso chunk. Então vamos colocando aqui por enquanto. E eu consigo colocar aqui um villager. Agora eu peguei essa brewing stand aqui, lá na vila. Depois eu tenho que ver como multar esses bichos aqui morrendo. Como eu tava falando, eu consegui pegar esse brewing stand lá na vila. A gente coloca aqui na mesa e agora a gente consegue, olha lá, com uma esmeralda, conseguir redstone dust. Se a gente tivesse essa relíquia aqui, a gente conseguiria ter descontos nas nossas trocas com o villager. Como eu não encontrei, eu vou procurar depois outra vila, mas por enquanto vamos usar esse cara. E o villager que troca papel por esmeralda é o bibliotecário, né? Então a gente vai precisar construir aqui a mesa, a bancada de trabalho dele. Então a gente já vai fazer aqui alguns slabs. A gente já consegue fazer a lectern. Então já vamos colocar aqui. E aí o bom do trader é que quando a gente clica aqui, se veio algum que você não gosta,
você vai dando o Sickle Trade até você encontrar a que você quer, que no caso que a gente quer é isso aqui. Como a gente não tá com desconto, a gente vai sofrer um pouco aqui para pegar um pouco de esmeralda, mas ele vai funcionar, a gente já vai ter algumas esmeraldas pelo menos. Então o que a gente precisa aqui é simplesmente dos papéis, né? E agora a gente colocando aqui, e eu fiz, tá certo. A gente consegue algumas esmeraldas. Isso aqui vai, né? Vamos melhorar isso aqui futuramente, eu vou atrás de uma outra vila. E se a gente consegue lá o chapéuzinho que vai dar as trocas pra gente. Mas com isso a gente já tem aqui 4 redstone. Então é só a gente automatizar esse processo. Vamos ver se a gente já consegue com o modular router, por exemplo. Acho que a gente consegue já fazer o modular router. Vamos fazer isso aqui agora. Então, pessoal, já criei aqui, eu acabei esquecendo de gravar, mas vou mostrar para vocês. Eu criei o modular routers, ele basicamente vai ferro para esses craft aqui. E para fazer esse cara aqui, você vai precisar de papel, ouro e redstone, né? Que a gente já tinha tudo isso aqui. E aí eu consegui criar 4, né? Ele te dá 4 por craft. E aí como é que ele funciona? Eu também já criei esse breaker module, que é o que a gente vai precisar aqui. Para a gente construir ele, a gente precisa desse blank module que a gente já fez anteriormente com uma picareta, um item quebrável. No caso eu fiz umas picaretas de ferro, que é o que a gente tem aqui de farm. E aí a gente coloca aqui eles dois, né, posicionados dessa forma aqui. Como que funciona os módulos, né? O nome dele é modular routers. A gente tem vários aqui espaços para colocar módulos. A gente tem espaço para upgrade e aqui o buffer, né, é o que ele vai receber, né, dependendo do módulo que você colocar. No caso aqui do Breaker Module, a gente colocou um filtro, a gente colocou na parte da frente aqui, para ele quebrar o que tiver à frente dele. A gente pode colocar blacklist, ou seja, se a gente colocar blacklist nada, ele vai quebrar tudo. E o whitelist, a gente só vai quebrar o que a gente colocar como filtro aqui. Então, se eu colocar uma cana de açúcar, por exemplo, ele vai quebrar as canas de açúcar, né? No caso aqui, ele não tá dando certo, eu acho que ele tem que colocar... Não, era para funcionar direto aqui no bom. Ó, whitelist, sugarcane... Então, se eu colocar ele aqui, vamos colocar ele aqui nesse cara. Eu não precisa do pulso de redstone? Eu achei que precisava. Deixa eu colocar aqui. Ele não tá pedindo pulso de redstone. Vamos dormir aqui rapidão. Eu achei que ele precisaria de um pulso de redstone, mas não precisa. Então, a gente pode fazer mais um breaker module desse aqui. Mesma configuração. Na parte da frente, whitelist, cana de açúcar. Deixa eu ver. Olha lá, cana de açúcar. Agora a gente coloca aqui e ele vai começar a quebrar essas canas de açúcar aí pra gente. Vamos ver aqui nas quests, pessoal, porque bom, a gente consegue pegar alguns prêmios e nessa de pegar prêmios a gente talvez consiga mais algumas redstones, né? Você pode clicar aqui, ó, já vai claimar tudo que você tinha de recompensa. A gente inclusive ganhou 3 redstone aqui, que era o que eu tava querendo. A gente também ganhou aqui um copper ore, o que é legal, acho que a gente consegue queimar ele direto. Ele te dá só um, né? Mas, tem um hammer aqui que a gente consegue fazer com bloco de iron, que ele duplica minérios. Ele é muito bom nesse começo também. Já vamos aproveitar para duplicar o copper ore aqui, né? A gente vai precisar de 2 blocos de ferro, porque é o que a gente tem de farm aqui. Então a gente vai fazer nele mesmo. E com esse craft aqui a gente tem o hammer ore. Se eu colocar aqui, ó, ele vai me dar 2 hopper dust. E aí a gente consegue duplicar, né? Cozinhando essa hopper aqui, a gente consegue duplicar. Vamos voltar lá na casa. No próximo episódio eu vou melhorar essas fornalhas, algumas coisas, mas não vamos fazer ainda porque já tá muito grande aqui esse. Eu só quero finalizar essa parte aqui. Vamos colocar para ele fazendo aqui. Eu vou também claimar esse chunk aqui do meu barcão, né? Principalmente essa parte aqui que tem as fornalhas. Então clica lá, clique, beleza. Aqui vai ficar funcionando. Mesmo eu dando barra back aqui, voltando pro outro chunk. Que dessa forma, pessoal, a gente já consegue aqui, ó. Vou pegando aqui por enquanto tá aqui dentro mesmo. Eu quero fazer esse clocker, que ele vai facilitar muito pra gente aqui. Então já vamos pegar mais uma redstone. Por enquanto tá bem fraquinho isso aqui, cara, mas vai melhorar. Então tá lá, com 2 stone bricks a gente consegue fazer o item que ele precisa. Vamos pegar aqui. Deixa eu colocar esses itens aqui na minha... Ah, nossa, demos sorte, hein? Ganhamos como recompensa o Netherese Compass. Isso aqui vai ser muito bom. Temos um Sour também. Legal, legal. Daí, se a gente dá a volta aqui dessa forma, a gente tem um Clocker. A gente dá uma turbinada agora nesse cara aqui, ó. Coloca o Clocker, a Sned e uma cana de açúcar. Olha só. Bem melhor, né? Só com um desse aqui já vai dar... A gente pode fazer vários Clockers agora. Ele vai lotando aqui. E aí, por enquanto, eu vou fazer um Hopper mesmo para pegar... Pra gente ir guardando essas canas de açúcar. Dessa forma aqui, pessoal, ó. Coloquei aqui um Growerzinho. Coloquei um hopper por enquanto. Ele vai estar sempre jogando cana-de-açúcar aqui pra gente. Agora melhorou muito, a gente pode fazer isso do outro lado depois. A gente já ter uma farm de cana-de-açúcar. Se a gente fizer em tudo aqui, a gente consegue bastante cana-de-açúcar. E pode ter certeza que, cara, vai ajudar a gente em outros processos. Inclusive, mais na frente pra gente fazer eletricidade. Então, vamos deixar isso aqui. Essa farmzinha de cana-de-açúcar, ela vai ser bem legal, né? Mas a gente não quer que esse negócio fique fazendo barulho aqui. Então, a gente pode clicar aqui nessa primeira...
Essa anchor nossa aqui, eu acho que é grass breaking. Ó, é isso mesmo. Então a gente diminui o volume aqui, ó. Clique em muffin. E não fica esse barulhão de cana de açúcar. Beleza, com isso aqui, galera, a gente já tem, ó, acho que já... Nossa, já são bastante... A gente vai ter bastante packs de cana de açúcar. Agora a gente consegue já deu uma bela de adianto aqui pra gente na nossa coleta de esmeralda. E aí a gente pode fazer vários desse carinha aqui, porque ele vai bloquear, algum momento também ele vai bloquear. Mas aqui a gente já conseguiu 6. Eu juro que depois eu vou atrás do bonezinho que vai melhorar essas trocas pra gente. Mas com isso aqui, ó, a gente já consegue algumas esmeraldas sem precisar estar minerando. E mais uma vez, a gente consegue fazer mais um clocker. E aqui a gente consegue duplicar aquilo que a gente fez e assim começar também, né? Eu coloquei um clock aqui, fiz o mesmo processo, assim a gente já vai ter 2 lados aqui, vai aumentar ainda mais nossa eficiência. E aí é claro que a gente não precisa mais nem desse aqui, porque... Opa, calma aí que eu fiz caquinha. Como eu tava dizendo, a gente nem precisa mais dessa outra parte aqui, porque só esses dois eu tenho certeza que já vai ser mais do que suficiente. Então a gente pode guardar essas snares aqui. Sim, a gente tem agora uma farmzinha de açúcar. Isso aqui vai precisar de upgrade em breve, porque a velocidade que está enchendo é bem rápida, né? Por tique, pelo que me parece aqui. Então a cada tique ele está enchendo ou um segundo, não sei, no caso seria 20 tickets. Mas a gente já tem outros villagers, então a gente já consegue fazer mais breeders, mais traders, aliás, que é basicamente redstone, a gente já tem alguns. E aí a gente consegue, bom, e esse é o processo agora, encher isso aqui de traders pra gente ter vários recursos, inclusive duplicar esse traderzinho aqui que troca pra gente, esse cara. Mas eu vou, antes de fazer tudo isso, eu vou atrás do bonezinho que melhora nossas trocas, né? Eu vou atrás dessa relíquia aí. E bom, pessoal, mais uma coisinha aqui que pra gente procurar essa vila. Bom, a gente já andou bastante aqui, a gente até encontrou uma vila, mas como eu falei, né? As vilas, elas spawnam bem facilmente aqui. E a gente tem um comando muito legal. Se você ver aqui nessa parte de Useful Commands, ele te dá todos os comandos, né? O set home, que a gente já falou antes, e o home. Ele tem esse RTP, que é um Random Teleport. Ele vai nos teleportar para algum lugar aleatoriamente no nosso mundo, né? Então a gente dá um R... Ele dá até procurando por uma localização randômica. Torcer para não morrer, que a gente pode cair um balde de lava, a gente veio para o meio do oceano. E ele trouxe a gente para um lugar totalmente randômico. E aí a gente pode... Eu já vi que tem um Iron Golem. É uma mini vila aquilo ali? Vamos ver o que é. E aí, como a gente conseguiu fazer isso aqui, a gente também consegue dar o bom e velho barra home, né? Então a gente pode voltar facilmente pra casa também. Porque eu não conheço essa estrutura aqui, mas me parece ser uma vilinha, uma pequena vila. Vamos olhar se tem o que a gente quer aqui. Não vai ter, né? Mas é isso, eu vou procurar o chapéuzinho agora, só queria mostrar esse comando pra vocês aí que ele é bem útil. Só encontrei outra vila aqui, essa vila parece estar mais interessante. Eu já encontrei algum item bem legal, que é esse Reinforced Chest aqui. Ele tem algumas coisas ali do Pneumatics, eu acho que ele é do mod do Pneumatics, é isso mesmo. E ele serve meio que como um pequeno Balltuker, porque a gente consegue quebrar ele, só que ele precisa de uma picareta de ferro. Eu tinha um aqui. Não? Deixa eu ver. Ele precisa de uma picareta de ferro. A gente vai ver se acha algum ferro aqui também no meio do caminho. Qualquer coisa eu boto uma Waystone aqui e pego esse cara aí. Mas ele é se você ver ele e tiver uma picareta de ferro, ele é bem interessante, né? Porque você consegue carregar itens dentro dele. Ó, tem outro aqui. Bom, vamos ver se eu acho uma picareta de ferro aqui. Se eu acho que eu vim procurar, que é o tal do bonerzinho, né? E bom, pessoal, finalmente encontrei aqui. Ai, eu tava achando que não ia, que eu já vi vários. Mas é esse Villager Hatch aqui que a gente precisa. Vamos ver aqui. A gente tem que descobrir, né, a habilidade dele, mas ele reduz o preço das trocas, né, com os villagers, que é o que está escrito ali. Vamos ver aqui, geralmente, vou pegar aqui que vai ser assim. Ó, como que funciona, tá, pessoal? Ó, você vê que tem uma bolinha ao redor da estrela. Essa bolinha é uma ligação. Então, quando tem três bolinhas, quer dizer que aquele bicho ele tem 3 ligações. Alguns aqui tem várias, então assim a gente consegue. Esse aqui tem 3 ligações, esse aqui tem 4. Então, provavelmente todos esses aqui vão se conectar a esse. Ó, tem 4 aqui. Aqui faltou um. E aqui faltou... Ó, vai ser isso aqui. Aqui são 3, então vai ser assim. E aí, ó, prevê Iron Golems from attack the player. Então o Iron Golem não ataca mais a gente. Então vamos lá, esse aqui é 2. Então provavelmente... Ó, esse aqui é 3. Então vai ter Aqui é esse e esse. Esse aqui provavelmente aqui, esse aqui. Esse aqui? Não. Cara, esse aqui... Vamos ver... Ó,
esse aqui tem 3. Então, ó, increase the discounts when trade with villa, 18% de desconto que a gente vai ter. E aí, conforme a gente consegue upar isso aqui, ó, custa 50 Play Experience Points. Então, esse segundo aqui, ele randomicamente vai pegar um valor de desconto, né, pro nosso item. Só que eu tô vendo aqui, ó, que já tem 4, ou seja, ele já é um nível bem legal. A gente teria muita sorte se fosse 5, mas com 4 aqui já tá muito bom, 18% de desconto tá ótimo. E conforme a gente for utilizando, conforme a gente for usando fazendo trocas, quanto mais trocas a gente fizer, mais a gente vai poder dar level up nessa habilidade, o que vai aumentar o desconto também. Então a gente já tem um nível bom de qualidade e agora a gente pode upar o nível dela, né? Então dessa forma aqui, a gente equipando no slot do chapéu, né? A gente fica aí com esse chapéu de paia, mas agora a gente pode dar um barra home. Com isso, ó, aqui já deve estar quase lotando nossas canas, mas olha só, agora a gente tem o desconto, né? Então deu 18% de desconto, seria agora essa quantidade aqui, também para carne, né? Então a gente consegue agora ter um descontinho melhor. Conforme a gente for usando, vai melhorando a nossa farm. A gente pode fazer isso aqui agora, né, também. Simplesmente pegar, loto, beleza? Aí a gente consegue agora, ó, colocar aqui. Bom, deu certo aqui, pessoal. Já peguei algumas esmeraldas, peguei aqui 3 esmeraldas. Eu vou duplicar esses caras e vou fazer mais alguns desses pra gente ficar fazendo esse processo, tendo bastante esmeralda. Mas agora eu vou pegar aqueles Reforced Chests, né, aqueles baús reforçados, porque daí eu consigo aproveitar que eu acabei de dar o barra home, eu ainda tô com aquele cara no barra back aqui, né, então eu consigo voltar lá. Então eu vou pegar aqui uma picareta de ferro, que é o que a gente precisa pra isso. Vou dar aquele barra back, que a gente vai voltar lá pra vila. E vou procurar aqui de novo aqueles baús reforçados lá. Então tá aqui, pessoal, o Reinforced Chest. A gente quebrando ele, a gente consegue carregar os itens que tá dentro dele, né. Então, tinha visto mais um aqui que eu vou procurar. E é isso, tô procurando também a Waystone aqui pra gente conseguir voltar nessa vila que tem bastante coisa. Bom, pessoal, não encontrei a Waystone lá, mas não tem problema, eu já tô aqui com o que eu fui buscar, que foi os baús. A gente precisar, né, esses itens aqui eu vou dar uma olhada o que tem também, tem algumas relíquias. Mas se a gente precisar levar alguma quantidade de recurso fora backpack pra algum lugar, é legal andar com esses baúzinhos, quando for minerar também eu vou levar eles. Mas tudo isso vai ficar pra um próximo episódio, a gente fez bastante coisa. Como eu falei, eu não vou rushar nada, tá? Eu quero fazer bem, com calminha, então não tô com muita pressa. Quando eu for tratar de um assunto, eu vou tentar tratar desse assunto bem calma, olhar esse mod com bastante calma. Mas acho que a gente fez um bom progresso aqui, pessoal. Eu vou construir mais alguns traders, o processo vocês já entenderam. Eu também quero dar uma minerada. Talvez eu vou gravar pequena parte da minerada pro próximo episódio, mas eu não vou ficar focando nisso, porque não é só minerar. Se eu achar algum recurso interessante pra vocês, daí eu vou mostrando. Então, pro próximo episódio em off aqui, na live, na realidade, que como eu falei, eu tô em live agora, tô gravando os episódios em live. Eu vou minerar um pouquinho e vou criar mais alguns desses traders aqui, fazer algumas traders, mas nada diferente do que vocês já viram, tá? Qualquer coisa especial que aconteça, aí eu mostro pra vocês em vídeo. Mas obrigado por você assistir até aqui. Deixa o like e um comentário com qualquer sugestão que vocês tiverem aí. Agradeço demais por ter visto até aqui, de verdade. E falou!